Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Estou junto com você nesta sexta-feira, dia 7 de março, início do nosso tempo quaresmal. Meditaremos hoje com Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns e os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Meus irmãos, como eu havia dito na quarta-feira de cinzas, um dos instrumentos mais preciosos que a Igreja nos concede para vivermos bem a travessia quaresmal é a prática do jejum. Vamos explicar hoje um pouquinho sobre como devemos fazer o jejum e a sua importância para a nossa vida. A prática do jejum é uma prática muito antiga da história da humanidade. Gerações e gerações foram purificadas através dessa prática que faz bem para o corpo, mas também para a alma. A Igreja entende o jejum em seus vários aspectos. Ela oferece, através do jejum, um caminho seguro para aqueles que querem combater os vícios do corpo. A Quaresma, como eu disse, é um momento propício para podermos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos importuna no caminho da salvação. Às vezes, fazemos a travessia da vida com muito peso nas costas, o peso de coisas supérfluas, coisas que não precisamos. Imaginem vocês fazer uma travessia de um deserto com uma mala pesada nas costas. Sempre é muito mais difícil. Por isso, as coisas supérfluas desviam o nosso olhar daquilo que deve ser o nosso verdadeiro fim, a salvação operada por Jesus. Então, a Igreja, no intuito de nos ajudar nessa travessia, nos ensina uma prática milenar muito importante, a prática do jejum, que combate em nós o vício e a dependência das coisas supérfluas. Mortificamos a carne, os nossos desejos da carne, para sermos mais fortes no nosso desejo da alma. Esse é o sentido do jejum. Vejam como nós podemos fazer um bom jejum. Em primeiro lugar, precisamos ver se temos condições físicas para isso. Pessoas idosas, pessoas doentes ou crianças muito pequenas estão desobrigadas da prática do jejum, podem fazer abstinência, mas seria melhor que ficassem isentas do jejum. Mas todas as outras pessoas são convidadas a fazerem no jejum quaresmal um momento de deixar para trás o peso das coisas supérfluas, o peso dos vícios. Fazemos um bom jejum, em primeiro lugar, escolhendo talvez uma refeição que podemos abrir mão. Uma prática muito antiga na Igreja é fazer o jejum a partir de pão e água durante um dia todo, ou deixar de comer uma refeição, deixar de lado uma refeição inteira e alimentar-se de água e de pão durante o dia. Outra forma de fazer jejum é você substituir uma alimentação que fosse inteira apenas por coisas restritas, como coisas simples que você poderia comer durante um dia. Ficar sem comer apenas por ficar sem comer não tem sentido algum. Ofereça o seu jejum por uma causa nobre. Ofereça talvez pelas pessoas que precisam de conversão. Você pode oferecer o seu jejum pelas almas do purgatório, você pode oferecer o seu jejum pela vida e pela saúde de uma pessoa, mas sempre entenda no seu jejum um caminho para vencer os vícios da carne. Fazemos jejum porque sabemos que somos mais fortes do que os nossos desejos corporais, pela graça de Deus. Fazemos jejum porque sabemos que podemos abrir mão de coisas que satisfazem o nosso prazer e saciariam talvez o nosso corpo por coisas que podem satisfazer a nossa alma.
O jejum nos faz mais fortes, por isso abrimos mão de alimentos que gostamos. Além do jejum, a Igreja nos ensina a prática da abstinência, que é diferente. Se o jejum nos ensina a deixar uma alimentação do dia, a substituir de repente uma alimentação por pão e água, a ficarmos sem comer um tempo para sentirmos em nosso corpo momentos da cruz de Cristo, a abstinência nos faz abrir mão de coisas que gostamos muito, para mostrar para Deus e para nós mesmos que podemos vencer a dependência das coisas materiais. Por exemplo, a abstinência de determinado tipo de doce, a abstinência de carne, a abstinência de refrigerante, você que usa bebidas alcoólicas, a abstinência de bebidas alcoólicas, a abstinência de cigarro, para você que tem a dependência do cigarro, a abstinência da mentira, a abstinência da fofoca, mas todas elas só têm sentido se nos levarem a uma vida de conversão. Nessa quaresma, quero propor uma abstinência que talvez seja nova, mas muito importante para os dias de hoje. A abstinência das redes sociais. Como temos pessoas dependentes do uso das tecnologias. Como eu vejo pessoas que estão se tornando mais ansiosas, viciadas em redes sociais. Pessoas que já não conseguem dormir direito, já não conseguem trabalhar direito, estudar direito, pois se tornaram dependentes de redes sociais. Está aí uma boa abstinência para você fazer na quaresma. Se você pode, comece desligando as notificações das redes. Desinstale talvez um aplicativo que te faz dependente do seu celular. Olhe ao menos uma vez por dia e basta, se você precisa trabalhar com isso. Mas, de um modo ou de outro, exercite-se para se abster daquilo que tira a atenção da sua intimidade com Deus. Assim, juntos na abstinência e no jejum, teremos uma alma mais fortalecida ao término da travessia quaresmal. Mas nunca nos esqueçamos, todo jejum, toda abstinência deve se converter em caridade. Aquilo que você gastaria com o alimento que você vai se abster, aquilo que você gastaria numa refeição, guarde e depois, ao término da quaresma, ofereça em caridade para alguma instituição, para alguém que precisa. Você verá que você consegue e que isso te tornará mais forte. Que Deus abençoe nas suas escolhas de jejum e de penitência e que juntos, mortificando o corpo, fortaleçamos as nossas almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.